depois que eu acreditei, que eu mudei, que eu vi, que tipo assim, que Ele está aqui, minhas dores, quando chega, às vezes eu saio, né? Muitas vezes eu, no trabalho, alguma coisa, que nem eu trabalhava à noite, as meninas, não, eu falei, não, agora eu vou cuidar, que nem um dia eu estava no enxergo, servi no enxergo bastante tempo. A menina olhou para mim, aí eu falei, eu estou triste, porque agora eu vou ter que trabalhar, hoje não vai dar mais para mim, menina, servir. Eu ficava na intercessão. Ela falou, não fica triste não, minha irmã. Jesus está dentro da sua casa, cuida dele. Eu falei, como assim? Ela falou, Jesus é tua sogra, está lá, olha para ela e cuida dela. E realmente, muitas vezes a gente está só na igreja, e não cuida da família da gente, não cuida dos da gente, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Que eu faço, eu deixei minha casa. Meu sogro é um cara com um nome muito bom, muito honesto, mas um cara bem difícil de lidar também. E pessoa de idade não é fácil. Mas eu fiz isso por ela, pelo meu esposo, porque ela não tinha filha, ela gostava muito de mim. E por isso, então, eu acho assim, a vida da gente nada é fácil. Não é fácil. E depois que a gente fechou a farmácia, eu fui trabalhar, eu trabalho, eu chego em casa, eu cuido da casa, a casa é grande. Tem uma menina que me ajuda um pouco, mas eu faço almoço, eu lavo minha boca, eu faço mil e uma coisa. Aí às vezes chega os netos, que você tem que cuidar. Mas Deus, quando você põe Deus na frente, Deus dá força. Porque eu não sei aonde que tem dia que fala assim, como você dá conta? Eu falo, não sei. Eu peço para Deus e Ele me dá. Só isso. Então assim, confia, muitas vezes é difícil. Às vezes a gente, igual só mulher, tem gente que fala, Senhor, eu não estou acreditando muito não. Mas, tudo quando você entrega na mão de Deus, um propósito tem, né? Então é isso. Me desculpe que eu nunca falei, morro de vergonha. Não, tá? Mas assim, com certeza minha vida é bem melhor do que antes, sabe? Quando eu tinha tudo, que eu tinha muita vaidade, tinha muitas coisas, e Deus tirou, porque eu acho que para me tornar uma pessoa melhor, para minha família, para minhas filhas, para me ser exemplo dentro da minha casa. Então, eu não sou perfeita, tenho defeito todo dia, murmuro também, briga, né? Mas não é fácil. Mas assim, caminhando um dia de cada vez e não desistir. É isso que eu falo, não desista. Não desista, porque o amor de Deus por a gente não é nada. Eu falo assim, Deus não precisa de mim, é eu que preciso dele, né? Então é isso. Amém. Amém. Vamos ficar aqui mais pertinho de Jesus, né? Vamos fazer essa oração, né? Ensinando também o nosso grupo dessa noite. Quero convidar você, você pode chegar bem pertinho lá, vamos ficar pertinho de Jesus. Se você tem na sua vida algo que é impossível aos seus olhos, quero te convidar nesse momento a você olhar para Jesus e falar, Senhor Jesus, eu quero entregar, Senhor Jesus, essa dificuldade. Coloca mesmo aos pés de Jesus e fala, Senhor Jesus, toma conta agora. O Senhor, Ele é capaz, irmãos, de mudar a nossa vida da noite para o dia e fazer tudo diferente. Mas o Senhor, Ele nos dá aquilo que é necessário, não é aquilo que nós queremos. Mas o Senhor, Ele realiza na nossa vida o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Se você está vivendo momentos difíceis na sua casa, na sua família, no seu trabalho, problemas financeiros, problemas de doenças, enfermidades, quero convidar você a olhar para Jesus e falar, Senhor Jesus, nesse momento eu quero te entregar, Senhor Jesus. Eu entrego, Senhor Jesus, essas dificuldades, esses problemas, Senhor Jesus, o meu plano, Senhor Jesus, a minha pequenez. Senhor, eu entrego a minha família, Senhor Jesus. Vai te sempre, Senhor, onde você deseja que o impossível seja realizado. Senhor Jesus, visita agora, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, cura o meu coração, cura a minha alma, Senhor. Se você ora por alguém, se você está aqui hoje orando por alguém, fala agora o nome dessa pessoa diante de Jesus. Fala, Senhor, eu
Viver, Senhor Jesus, viver esse calvário, Senhor Jesus. Quantos de nós estamos, Senhor Jesus, num processo, Senhor? Nós sabemos, Senhor Jesus, que para chegar ao céu nós precisamos viver esse processo. Mas muitas vezes, Senhor Jesus, dói. Muitas vezes, Senhor Jesus, é cansativo, Senhor. Muitas vezes o desânimo abate, Senhor. Por isso, Senhor Jesus, reconstrói em nós, Senhor Jesus. Reconstrói as nossas forças, Senhor. Reconstrói o nosso coração, fraco, Senhor. Eu estou pedindo diante de Ti, Senhor, como filho, como filha, Senhor. Acolhe-me, Senhor. Senhor, me acolhe nos Teus braços, Senhor Jesus. Eu preciso sentir o Seu toque. Eu preciso sentir, Senhor, o seu abraço, Senhor Jesus. Tenho me sentido tão sozinho, Senhor. Como, Senhor, se eu batalhasse sozinho. Mas eu sei que tudo está comigo, Senhor. Muitas vezes eu me afasto de Ti, Senhor Jesus. Venha, Senhor Jesus, acalentar o meu coração. Venha me amar, Senhor Jesus. Eu preciso ser amado, eu preciso ser amado, Senhor Jesus. Venha realizar esse impossível, Senhor Jesus, na minha vida. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio na Sua divina providência, Senhor. Eu creio, Senhor, que tudo vai passar, Senhor. Que tudo vai ser transformado em Seu nome, Senhor Jesus. Nós clamamos e nós pedimos, Senhor, e nós acreditamos, Senhor Jesus, que o impossível pode, Senhor Jesus, acontecer na minha vida. Pode acontecer na minha casa. Pode acontecer, Senhor, na minha família. Senhor Jesus, realiza o impossível na minha vida hoje, Senhor. Para a glória
vai tem que ser assim como Amanhã nós teremos missa, né? Quarta-feira, Santa Missa da Saúde. Quem quiser participar da Santa Missa, amanhã às 19 horas. E terça-feira nós temos o nosso grupo de oração. Eu acredito que será o último grupo de oração, né? Do ano. Será terça-feira que vem. Então nós vamos fazer o encerramento, tá? Porque aí na outra semana vai ter a semana do Natal, né? Então aí vai ter a semana, a paróquia vai ter a semana, né? Então, terça-feira que vem nós teremos o último grupo do ano, tá? Aí nós vamos avisar nas redes sociais que nós vamos, não sei se nós vamos fazer um rosário, mas aí a gente vai decidir certinho, mas aí nas redes sociais a gente, tá? Mas não deixa de vir a gente fazer esse momento maravilhoso na presença do Senhor, já entregando 2026, né? Na presença de Deus, tá bom? E como nós iniciamos, nós ensinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gente. Até terça-feira que vem, em nome de Jesus, tá bom? Vão em paz, que o Senhor acompanhe vocês. E aí eles ficam diferentes as atitudes. como que é a tua graça? Vou orar por você também, para Deus dar força, Só ele sabedoria, né? para você assistir enfermeiro. É uma luta pra gente, querida. Sabe, eu ele sentava e ela fazia isso, dava uma paixão. E ele demorou a aceitar. Você sabe, sempre que ela está diferente, a diferença, ele não percebe. Aí foi, agora ele come, fala, mas eu falo assim, não é fácil, né? Mas ela não resolve. Assim, ela fala assim, se é para outro, vai falar é você. Aí eu vai cortar, você vai ver, você vai curioso, sabe? Meu marido nunca gostei dessas coisas. Ele não profetiza isso para mim, não. Se eu